Bem, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui nesta sala virtual. O meu nome é Luís Mota, eu irei moderar aqui esta sessão, ou este painel, melhor dizendo, intitulado Desigualdades, Direitos Humanos e Sustentabilidade, no âmbito deste primeiro congresso, nesta área que é que está tão em voga, não é, da cidadania e dos direitos humanos. Sem mais demoras, até porque já estamos um pouquinho atrasados e depois às 6:30 temos a sessão de encerramento e temos bastantes papers. Eu iria começar então por dar a palavra aos primeiros apresentadores. Vamos, se calhar, seguir a ordem que está no programa, que eu vos vou dizendo, à exceção de eu ficarei, como sou também representante, se calhar é mais fácil em termos de moderação, eu ficarei para o último e, portanto, começamos com a apresentação da Maria Teresa Zoliomi, penso que é assim que se pronuncia, Torres, da Universidade de Coimbra, que está na sala. Maria Teresa. Não, penso que não. Avançamos então. Deixem-me só fazer um pequeno apontamento. Tal e qual como receberam por e-mail, a ideia é termos apresentações de apenas cerca de 10 minutos. Peço que não se alonguem muito mais, porque somos 8 apresentações no espaço de 2 horas, para depois ainda termos um bocadinho no fim, para ver se ainda conseguimos discutir alguma coisa. E, portanto, as perguntas ficam para o fim. Bem, se Maria Teresa não está, se calhar prosseguimos então com a apresentação do António Filipe de Sousa e da Maria Valéria Abreu Pontes. Estão algum dos dois aqui na sala? Se não, avançamos então para, para a terceira. Se entretanto os colegas chegarem também, depois ficarão com a palavra. Temos o Luís Eduardo Andreazzi e a Juliane, que há pouco estavam a mandar uma mensagem. Deixa-me ver. Bem, e entretanto já não estão. Um, Telma Aparecida Bostolato e a Renata Oliveira. Eu Sim, estou. Boa ok. tarde, eu sou a Boa tarde. Thelma. A minha coautora, Renata Domingues, ela está apresentando neste mesmo momento numa outra sala, então nós resolvemos dividir para evitar demoras, enfim. Nos foi informado que a apresentação por apenas um autor era suficiente, então Sim, vamos claro lá. que sim. Pois bem, o título do nosso artigo, que foi enquadrado aqui nesse painel 5, Desigualdades, Direitos Humanos e Sustentabilidade, ele tem como título Correntes Invisíveis, o impacto devastador da violência psicológica de gênero na produtividade profissional da mulher. Pois bem, nós fizemos a pesquisa voltada primordialmente para a Lei Maria da Penha, aqui no Brasil, que é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Essa lei, ela é considerada pela ONU como sendo uma das leis contra a violência doméstica mais completas do mundo. O objetivo dela é resguardar as mulheres, num primeiro momento apenas as mulheres, no que se refere à discriminação, à afronta a seus direitos dos mais diversificados possíveis, porque é, ao longo da história
denota-se a existência de uma discriminação muito grande com relação às mulheres. E essa discriminação, muitas vezes, ela é justificada pura e simplesmente pelo gênero. Por ser do gênero feminino, considera-se que muitas vezes a mulher não teria capacidade suficiente, ou então que não teria a, o direito de ter respeitados os seus sentimentos mais simples. Por que falamos em sentimentos mais simples? Porque aí está a voltar para a questão da dignidade humana. E, portanto, já lá na nossa conclusão, nós trouxemos uma abordagem sobre a necessidade de pontuar a questão do resguardo dessa igualdade de gênero sob a seara do direito internacional, porque, na realidade, a dignidade humana, sob todos os aspectos, e também, claro, para a mulher, deve ser tratado como um direito humano. As espécies de violência que são resguardadas pela Lei Maria da Penha, como eu já disse, a Lei 11.340 de 2006, elas têm várias vertentes. A violência física, que é a mais, entre aspas, a mais simples de ser identificada, a violência patrimonial e também a violência psicológica. A violência psicológica ela ocupa uma posição muito delicada, porque não se torna possível, num primeiro contato ou nas primeiras vezes que essa mulher sofre essa violência, nem ela mesma consegue se dar conta que está sofrendo uma violência. Porque essa forma de violência, ela se dá através de atos como desvalorizações, críticas, humilhações, gestos de ameaça, condutas destrutivas, seja no aspecto econômico, seja no aspecto afetivo. E a mulher muitas vezes acredita que aquilo ali é a forma que o seu companheiro ou que o seu esposo, enfim, tem para demonstrar com relação a ela. E aí, abordando toda essa problemática que dá ensejo aí por conta das sequelas que acabam violando aí os direitos dessas mulheres, nós abordamos aqui no nosso artigo a questão que se volta para o trabalho, porque muitas vezes estas mulheres também são as que são as provedoras da família. Elas são as que constituem o arrimo de família. E como é que ela vai conseguir administrar toda essa violência que ela sofreu, psicológica, porque ela acaba aí tendo um abalo psíquico que compromete a prática de todas as suas atividades e também, evidentemente, a sua atuação laborativa, de maneira que nós pontuamos aí a necessidade de uma participação ativa do Estado, o Estado no sentido da União Federal, né, do Brasil, no sentido de que há necessidade de desenvolver cada vez mais políticas públicas que tenham como objetivo, como intento, princípio, a salvaguarda, a a forma de resgatar essas mulheres que estão aí tão abaladas psicologicamente, que se sentem muitas vezes inúteis, incapacitadas, porque isso compromete absurdamente o desempenho do seu da sua atividade aí no trabalho. A própria Lei Maria da Penha, no artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 2, e que nós trouxemos isso minuciosamente demonstrado no artigo, ela teve a preocupação em estabelecer uma suspensão do contrato de trabalho
da mulher vítima de violência doméstica, esse contrato de trabalho ele pode ser suspenso até 6 meses, para que essa mulher, durante esse período, tenha resguardado o seu direito aí de não ter rompido o contrato de trabalho, porque ela estará nesse período numa recuperação do seu estado emocional, do seu estado físico, porque assim, nós colocamos, já partindo lá para a conclusão, nós colocamos que a questão da violência doméstica, o Estado brasileiro, que aqui nós pontuamos, né, porque estamos tratando da lei aqui do Brasil, precisa se preocupar não apenas em fomentar técnicas, meios, medidas que objetivem sarar, curar as lesões do corpo, mas também aquelas feridas invisíveis, por isso o título, né, Correntes Invisíveis, aquelas que estão na alma, e essas precisam, de igual forma, de uma preocupação aí dos dirigentes do nosso país para que possam aumentar as formas de inclusão dessas mulheres para resguardar, sobretudo, a sua relação empregatícia, porque muitas vezes estas mesmas mulheres são aquelas que são as responsáveis pelo sustento de toda a sua família. Na realidade, é apenas um esboço do que nós escrevemos. Doutor Luiz Mota, eu estou aqui à disposição. A professora Renata, infelizmente, ela está lá no outro painel, mas eu estou representando-a também. Claro que sim. Muito obrigado, Telma. Muito interessante este tema, não é? Quase sempre que se fala sobre a questão dos direitos humanos, e nomeadamente do Brasil, temos esta questão, não é? Debatida sobre a igualdade de género e a violência doméstica, não é? Que infelizmente ainda continua a ter cifras relativamente grandes. Deixamos, se calhar, as perguntas e depois, eventualmente, alguns comentários todos para o fim. E prosseguimos então com o Luís Eduardo Andreazzi, que entretanto já entrou, que juntamente com a Juliane Cristina Silvestre tem uma apresentação sobre um tema bastante atual, sobre a inteligência artificial. A palavra é sua, Juliane. Olá, boa tarde. Eu peço desculpas pelo setup aqui. Como eu disse na mensagem há pouco, eu e o Luiz, que é meu companheiro também, além de coautor, nós estamos no meio de uma mudança para Faro. Aliás, de Faro para o Porto. Então, realmente peço desculpas. Pensávamos que o caminhão ia chegar mais cedo, não chegou. Então, o setup é no carro e ele está dirigindo. O nosso tema, de fato, é muitíssimo atual, né? Porque agora com as implementações da inteligência artificial no direito, na justiça, enfim, como lidar. E o nosso paper, então, como vamos abordar, já começamos e como vamos continuar a abordar, vai versar muito, na verdade, sobre a responsabilidade civil quando da utilização da inteligência artificial e essa utilização acabar gerando uma violação muito clara do direito à não discriminação, que, como todos sabemos, é uma das bases, um dos pilares do direito internacional dos direitos humanos. Então, nesse sentido, como deve ser responsabilizada a discriminação cometida por uma inteligência artificial? Porque, vamos e convenhamos, a inteligência artificial está há anos e anos e anos, há milênia, de desenvolver um cérebro positrônico que pense e age por si só. E isso não existe, não é possível. Então, a inteligência artificial é treinada por um ser humano. No caso de serem cometidas violações e discriminações contra as outras pessoas, que já ocorreram em testes no Brasil, que já ocorreram em testes na Europa, que já ocorreram em testes em diversos lugares onde essa implementação começou a surgir, quem deve ser responsabilizado? Como responsabilizar uma inteligência artificial que é programada por um ser humano? Como responsabilizar um ser humano que programou uma inteligência artificial que tomou uma decisão e não foi o próprio ser humano que tomou essa decisão? Afinal, foi o computador, foi o programa, não foi ele. Mas o ser humano
por mais que nós não queiramos, é muito falho. E quando ele treina essa inteligência artificial, quando ele programa, ele vai colocar as suas ambiguidades, as suas incertezas, os seus pensamentos e o seu próprio preconceito, querendo ou não, é passado para essa inteligência artificial. Então, nós vamos buscar, talvez um tanto ambiciosamente, uma forma de se tentar responsabilizar a discriminação cometida, essa violação ao direito à não discriminação, pelo uso das inteligências artificiais. Vamos tentar discutir um pouco sobre esse assunto, porque talvez não fosse 100% correto responsabilizar aquele que a programou, e não responsabilizá-lo de todo seria irresponsável, porque acaba gerando muitas desigualdades, muitos problemas, muitas disparidades. Vamos versar sobre isso, explicando primeiro o desenvolvimento do direito digital, que deve envolver também o direito à inteligência, o direito não, né, o uso da inteligência artificial, e explicando, obviamente, como funciona e como é tido no âmbito internacional do direito internacional dos direitos humanos, o direito à não discriminação. E pronto, ainda não temos uma conclusão para o nosso paper, porque é um assunto a se pensar muito, é delicado, é muito, muito delicado. E é isso, estamos desenvolvendo o paper com base nisso. Uhum. Muito obrigado, Juliane. Prosseguimos, então, não sei se entretanto já temos mais alguém, penso que não. Então, prosseguimos então com a Muriel Benites e Raquel von Offendorf, parece que é assim, este é difícil de dizer, que nos vão falar então sobre também um tema muito pertinente aqui, ou dois temas, melhor dizendo, muito pertinentes nesta dimensão dos direitos humanos, a desigualdade racial e a sustentabilidade. Muriel, ok, sim. Obrigada, professor. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa tarde. Eu sou Muriel Benites, então, mestranda do curso de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. A minha professora e orientadora, Raquel von Hohendorf, o professor Luiz falou corretinho o nome dela. Ela não pôde estar, ela, na verdade, ela está tentando a conexão, né? Ela está em trânsito, ela vai tentar essa conexão, mas eu dou início aqui, então, como o professor pediu que a gente não se alongue, porque são vários colegas, então, vou falar brevemente, assim, um resumo sobre a nossa ideia com o nosso artigo, né? Nós trouxemos essa união entre as questões de desigualdade e a Agenda 2030 da ONU. O que dificulta hoje o avanço desses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, inicialmente, a gente começa fazendo uma análise sobre o relatório Luz, que traz cada objetivo, cada ODS e como que está o avanço deles aqui no país e, infelizmente, né, a gente está com um retrocesso em praticamente todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente faz um recorte específico sobre as questões de desigualdade social, mas especificamente quanto à desigualdade social e as questões raciais, a desigualdade racial no país. Obviamente que é um problema mundial, né? Um problema que assola o mundo inteiro, mas a gente traz isso para as questões da Agenda 2030 no Brasil. A gente faz essa análise de que era um tanto de uma obviedade que se teria essas dificuldades, porque a gente está falando apenas de 135 anos da abolição, e em um país que não teve um amparo efetivo do Estado quanto à população negra com o fim da abolição no período de escravidão. Então, a gente precisa fazer essa análise, esse comparativo, principalmente porque, embora tenhamos aí 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, a desigualdade, no nosso entendimento, meu e da doutora Raquel, a desigualdade é basilar para que se tenha um avanço em todos os outros objetivos de desenvolvimento, no Brasil e no mundo, mas a gente faz esse destaque
porque quando a gente fala de erradicação da pobreza, que seria a ODS número 1, Fome Zero, ODS número 2, ou Saúde e Bem-Estar, ou todas as outras, não tem como a gente falar no avanço de todos esses objetivos se a gente não conseguir avançar com as questões de desigualdade. Enquanto houver a desigualdade racial, a gente está falando num país, o Brasil hoje tem 56% da população negra, e é uma população que está desamparada efetivamente por parte do Estado, de políticas públicas que tenham o objetivo de avançar enquanto ao progresso dessa população, né? Nós trouxemos alguns dados no artigo que são dados robustos que conseguem embasar esse nosso raciocínio voltado para essa base da desigualdade quanto aos objetivos. Hoje, por exemplo, trazendo aqui para vocês, para que vocês tenham uma noção, o último relatório, o último levantamento nos informa que a população branca no Brasil que tem um nível de graduação e ensino superior, ela ganha 50% a mais do que uma pessoa, do que a população negra, né? Então, isso é algo que merece um olhar, é algo que merece atenção, porque enquanto não avançarmos nessa igualdade, não teria como a gente pensar em alcançar os objetivos dessa agenda que foi assinada lá em 2015 por todo um coletivo com tanta esperança de avanço a nível global e não estamos conseguindo sair do lugar, né? Então, a gente faz o fecho do artigo, trazendo esses dados e mencionando a necessidade do comprometimento do Estado enquanto apoio com políticas públicas, com proteção, com combate ao racismo e também a função da sociedade, dos indivíduos mesmo, quanto às questões raciais, né? Não se admite mais que tenhamos pessoas racistas, não é mais possível que se aceite, tem que ter algo mais incisivo para que se combata essas questões, porque já não faz mais sentido, se atrasa toda uma sociedade por questões que não fazem sentido nenhum, não podemos mais aceitar. Então, a gente faz esse link nesse artigo, a gente menciona, a gente traz outros dados, né, que dão mais robustez e embasam melhor o nosso entendimento, e faz esse fecho com a necessidade do apoio do Estado em políticas públicas e amparo à população negra no país. Obrigada, professora. Obrigado, Mariela. Ahm, Prosseguimos então com a apresentação do António Filipe de Sousa, em conjunto com a Maria Valéria Abreu Pontes, que nos vem falar sobre a cartilha da alfabetização construtivista para unidades profissionais por um direito humano à educação, que é também, tal e qual como se reconhece nos ODS. A área da educação é também fundamental para a questão dos direitos humanos. António, quando quiser, pode começar. Muitíssimo obrigado. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, a possibilidade de compartilhar o slide. Eu penso, pedi aí a ajuda Rayane, que eu penso que não tenho. Já está habilitado. Veja se ele Já. consegue. Pronto, ok. Prontinho. Todos conseguem ver? Sim, António. Pronto, então vamos lá. Para dar início, né, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Antônio Felipe. Todos me escutam bem? Perfeitamente. Pronto, meu nome é Antônio Felipe, eu sou mestrando em Educação pela Unini do México, né, com especialização em formação de professores. Sou também mestrando em Filosofia, né, pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, estou em regime especial. E nós vamos agora tratar de um assunto que ele é bem pertinente, certo? Um assunto no qual ele intriga muito a nossa sociedade, né? Nós sabemos que o Brasil ele é um país que tem uma dimensão continental e, atrelado a isso, nós temos vários problemas, inclusive sobre a educação. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, eu inicio minha fala, né, falando do título do artigo que foi elaborado, que é a Cartilha de Alfabetização Construtivista para Unidades Prisionais por um Direito Humano
a educação, o método UP Sobral de alfabetização. E esse artigo e essa cartilha, ela tem como público-alvo os egressos do sistema penitenciário e socioeducativo. Então, essa é a logo oficial, certo, dessa cartilha de alfabetização construtivista. Como a gente pode ver, é uma imagem bem marcante, que simboliza exatamente o que a colega acabou de falar, né, o racismo estrutural que ainda existe na nossa sociedade. Então, ela trata exatamente dessa libertação, certo, que a gente vai discutir aqui agora. Então, como foi que surgiu a necessidade da criação dessa cartilha? A necessidade de criar esta cartilha de alfabetização surgiu após uma análise detalhada do perfil dos indivíduos que adentram o sistema prisional no Brasil, com foco especial na minha cidade natal, que é a chamada de Sobral, no estado do Ceará. Então, para estruturar a base conceitual deste artigo, realizamos uma pesquisa multimétodos, coletando dados de diversas fontes, incluindo informações da OCDE, do IBGE e outras fontes locais. Então, os resultados dessa análise são bem alarmantes. Eu trago aqui agora o slide na qual a gente reporta alguma dessas informações. À sua esquerda da tela, você consegue ver um gráfico de levantamento de aprendizagem dos internos da unidade prisional de Sobral. Essa coleta de dados ela foi realizada no dia 30 de 10 de 2022, certo? Onde na unidade existiam 1.363 internos. Então, nós conseguimos ver, pelo gráfico de pizza aqui, que dentro desse universo de 1.363 detentos, né, nós temos aí em percentual um total de 83,9% de todos esses internos, eles simplesmente não concluíram sequer o ensino médio, né, também conhecido como ensino secundário em Portugal, demonstrando aí um baixo nível de escolaridade e de instrução. Aqui no gráfico 2, nós podemos perceber que ele vai mostrar exatamente a taxa de escolarização no Brasil, que ela é bastante baixa, né? É com apenas somente de 32,4% da população com 15 anos ou mais de idade frequentando a escola. Então, essa taxa é ainda menor entre os pretos e pardos, que representam 50% da população brasileira, conforme também falou a nossa colega. Então, em resumo, né, o que é que eu quero dizer com esses dados? Que quanto maior o nível de educação de um indivíduo, menor é a probabilidade de ele entrar ou ser atraído ou ser cooptado para o mundo do crime. Então, e onde está o problema? Será que é na falta de investimento? Então, eu trago aqui alguns dados que são, à sua esquerda você vê os resultados do PISA de 2018, né, onde o Brasil ele está ocupando a 57ª posição, de acordo com o resultado do PISA, né, divulgado pela nossa OCDE. E aí, esse segundo gráfico, ele vai exatamente mostrar as despesas públicas em educação em percentual do PIB. Esses dados eles foram divulgados também em 2018, que é exatamente o mesmo período que foi divulgado os resultados do PISA. Então, esse gráfico foi extraído exatamente do relatório do Tesouro Nacional do Brasil, que foi publicado no dia 9 de 7 de 2018, às 12 horas e 55 minutos, onde ele aponta, né, que o problema da educação no Brasil não está no volume de gastos, mas sim na necessidade de aprimoramento de políticas e processos educacionais. Então, os insumos educacionais são, em geral, ineficazes, de acordo com esse relatório. Então, baseado nisso, surge a necessidade de se criar uma aprendizagem sedutora, relevante e valorativa. Então, atualmente, deparamos-nos com uma lacuna significativa na concepção de projetos educacionais com abordagens pedagógicas inovadoras, direcionadas à alfabetização de jovens e adultos no âmbito do sistema prisional. É inegável que os métodos como o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, e o SEJA, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, desempenham um papel fundamental com as suas importâncias, validades
e eficácias ao longo de suas trajetórias. Contudo, essas práticas pedagógicas tradicionais, muitas vezes desprovidas de interdisciplinaridade, elas não conseguem inspirar o entusiasmo dos alunos em busca do conhecimento. Então, com frequência, os conteúdos ministrados nesses métodos adotam abordagens tecnicistas, mecanizadas e rígidas, desvinculando-se da realidade do contexto de vida dos egressos do sistema prisional. Um exemplo disso é a palavra paralelepípedo, que, embora seja relevante em contextos específicos, pode parecer distante e um pouco valorativa para muitos alunos em situação de privação de liberdade. Então, como objetivo geral dessa cartilha de alfabetização construtivista, nós podemos citar que é exatamente promover o resgate humano e a capacidade de romper as barreiras da liberdade através da alfabetização. E, como objetivos específicos, nós citamos o aprendizado além das palavras escritas, a reconstrução de vidas e o oferecimento de oportunidades. Então, aqui a gente vai tratar dos fundamentos da abordagem metodológica e integrativa desse método. O que é que esse método propõe? Ele propõe uma promoção da reinserção social através da alfabetização, aprendizagem autêntica e relevante, integração do contexto de vida do egresso ao seu aprendizado, a integração ao desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho, a resolução de conflitos e respeito ao próximo através da aplicação de ciclo de construção de paz, recursos educacionais de apoio emocional e social, a valorização do trabalho pedagógico do alfabetizador, além da linguagem acessível e atividades envolventes, incentivo às habilidades individuais dos alfabetizandos, conhecimento significativo e conexões interdisciplinares, estímulo à autonomia, à reflexão e às habilidades de alfabetização, então, conteúdos modulares, graduais e progressivos, e respeito ao ritmo de aprendizagem de cada indivíduo. Então, a definição de momento construtivista que vai ser necessário para os slides posteriores será exatamente, destaca-se a valorização do protagonismo do alfabetizando na participação e construção ativa do conhecimento. Nesse sentido, a leitura e a escrita ela desempenham papéis centrais, permitindo que cada um deles desenvolva sua criatividade, expressão e capacidade de reflexão. A definição do momento interacionista, ela exatamente visa destacar a importância da interação entre os indivíduos como elemento fundamental para a aprendizagem, através do estímulo do diálogo, da troca de ideias e da colaboração mútua, construiremos significados e desenvolveremos a capacidade de comunicação do alunado. Então, a gente destaca aqui também a importância da voz no processo de alfabetização. Então, destaca-se a importância da voz no contexto da alfabetização construtivista para egressos do sistema penal. A valorização da voz, ela ganha ainda mais relevância. Muitos desses indivíduos podem ter tido suas vozes silenciadas durante o período de encarceramento, sentindo-se desvalorizados e com dificuldades de se expressar. Então, ao incentivar o uso da voz na criação de histórias e personagens, estamos ali proporcionando a oportunidade de resgate e empoderamento desses egressos. Eles terão aí a chance de compartilhar suas experiências, seus pensamentos e perspectivas de forma autêntica e significativa. Ao ouvir suas próprias vozes, os alfabetizandos eles ganharão confiança e autoestima, descobrindo o valor de suas histórias e a importância de serem ouvidos. Além disso, ao compartilhar suas criações com os demais participantes, eles aprenderão a valorizar e respeitar as vozes de seus colegas, promovendo a empatia e a compreensão mútua. A voz também é essencial na leitura em voz alta, permitindo que os egressos experimentem a fluência e a entonação adequada. Ao lerem suas histórias em voz alta, eles exercitam a habilidade de transmitir emoções e envolver o público, fortalecendo sua habilidade de comunicação oral. Então, a gente vai agora para os módulos de aprendizagem, né? Então, o primeiro módulo é conhecendo um ao outro, trocando experiências de vida. Então, a gente procura propiciar um ambiente acolhedor e participativo, né? A aplicação do ciclo de construção de paz
e atividades de expressão oral e escrita. Como segundo módulo, nós temos aqui descobrindo o poder das letras na formação das palavras. Então, um momento construtivista, aonde os internos eles irão dar início ao conhecimento, ao conhecendo as vogais, formando palavras com vogais, leitura de palavras simples, explorando rimas, né, e explorando diferentes contextos. Então, ainda continuando com o modo de aprendizagem, nós temos aqui criando histórias com palavras vogais, reforço e avaliação, construção de nomes em diferentes materiais, construção de caderno de caligrafia personalizados, criação de palavras-chave, criação colaborativa de histórias e palavras inspiradoras. Como módulo 3, nós temos Desvendando o Mundo das Palavras, que é o jogo da soletração, associação imagem-palavra, caça-palavra temático, canções e rimas, teatro de palavras, escrita colaborativa de histórias. E como módulo 4, nós temos o Construindo Histórias e Ampliando Horizontes, que é a criação de personagens e histórias, gêneros textuais, leitura como inspiração, edição e revisão. Como módulo 5, nós temos Construindo História e Ampliando Horizontes, que é a leitura em voz alta, leitura compartilhada, a escrita colaborativa, a criação e apresentação de ilustrações, apresentação de histórias, reflexão e feedback. Por último, nós temos aqui o módulo de avaliação, que é uma avaliação participativa daquele egresso, a avaliação diversificada, a autoavaliação e a coavaliação, os portfólios e registros individuais e a inclusão de avaliação qualitativa. Então, aqui nós temos um modelo de avaliação estrutural de aprendizagem, né? Eu não vou lê-lo, para não se estender muito, mas aqui eu vou só citar os tópicos, que são os critérios de avaliação, né? Aí nós temos a participação em sala de aula, a nota nas atividades avaliativas, o progresso real do aluno, a valorização de esforços e conquista, a autoavaliação e as observações adicionais. Então, esse foi apenas uma ideia, né? No artigo vocês podem ver todos esses detalhes, né, que são bem pertinentes. Então, eu finalizo a minha fala, né, dizendo que a educação é e sempre será o motivo do progresso, o motivo da libertação do ser humano, tá bom? Muito obrigado, professor, e aos demais. Uhum. Muito obrigado, António. Muito interessante, algo um pouco fora da caixa, né? Não, a questão da educação é efetivamente um tema muito debatido, mas a questão também aqui da população reclusa, não é? Ou encarcerada, como se diz no Brasil, é bastante importante, não é? Porque, em última análise, a ideia é que reabilitar essas pessoas para a vida em sociedade, não é? E não só a questão da punição. Muito obrigado. Prosseguimos com a comunicação do António Carlos Effing, da Ana Carolina Matos e do Romy Becher. Penso que é assim. Penso que temos a Ana Carolina connosco. Exatamente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Meu nome é Romy Gordon Becker, eu estou aqui com a minha colega Ana Carolina Fontana de Matos. O nosso artigo é junto com o professor Antônio Carlos Effin, que infelizmente não pode estar presente hoje, mas nós estamos aqui representando a equipe toda. Nós somos vinculados à instituição Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na cidade de Curitiba, no Brasil. Peço licença aqui para dizer que eu estou muito feliz em participar desse evento, porque me rememorou uma oportunidade que eu tive durante a graduação de estudar na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Então, me traz uma lembrança muito boa estar aqui com vocês portugueses. Mas continuando, o professor Antônio Carlos Effin é doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A minha colega Ana Carolina é doutoranda do professor e eu sou mestranda. O nosso projeto de pesquisa do mestrado e doutorado é vinculado ao mesmo projeto de pesquisa do professor, que é intitulado Educação ao Consumo Consciente como Fator de Enfrentamento de Causas de Mudanças Climáticas. Então, o tema da nossa pesquisa apresentada para esse evento é relacionado com a nossa pesquisa principal do mestrado e doutorado,
e é o exercício da cidadania a partir do consumo consciente. A hipótese da pesquisa é que o consumo consciente fomenta o exercício da cidadania, em especial no cenário brasileiro. O objetivo geral é analisar a relação existente entre o consumo consciente e a cidadania, com os objetivos específicos de analisar a sociedade de consumo, explorar os conceitos de cidadania e aderir a um deles, estudar o direito básico à educação e informação do consumidor no Brasil, e, por fim, conceituar o consumo consciente e sua correlação com a cidadania. Eu vou passar a palavra para minha colega Ana Carolina, que vai falar sobre a justificativa da nossa pesquisa. Olá, boa tarde. Vou dispensar a minha apresentação, com minha colega já bem me apresentou o nosso professor. Então, a nossa pesquisa, né, ela se justifica porque nós vemos, então, que tem uma correlação entre o exercício do consumo consciente com a cidadania. Isso porque o consumidor, ele tem diversos direitos aqui no Brasil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor desde 1990, e essa lei é bastante principiológica, e um desses princípios é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor. E tendo isso em vista, é um dever não somente do poder público, mas também da iniciativa privada, garantir que essa vulnerabilidade vai ser reconhecida e então os direitos básicos do consumidor vão ser efetivados. Por outro lado, nós vemos que, em que pese haja a necessidade desses direitos serem efetivados, tendo em vista o desequilíbrio dessa relação de consumo, também existem deveres do consumidor. Porque, além de ser um consumidor, ou seja, antes dele ser um consumidor, ele também é um cidadão, ele também é integrante da sociedade e é um sujeito, inclusive, determinante para que a vida útil do produto ou do serviço seja, então, garantida, seja atendido, e com isso, inclusive, fazendo aqui uma referência à legislação internacional, tratados internacionais, é um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, as ODS, como já mencionaram outros colegas aqui, o consumo consciente e o desenvolvimento sustentável. Então, essa é uma das justificativas grandes da nossa pesquisa, porque tem a ver também com o objetivo não somente nacional, aqui na nossa experiência brasileira, mas também tem vínculo com um objetivo mundial. E, inclusive, isso não somente é uma necessidade, mas é um desafio, tendo em vista que nas últimas décadas nós tivemos, principalmente nas últimas 3 décadas, nós tivemos um crescimento produtivo e tecnológico absurdo, como nunca se viu antes, e isso fomentou ainda mais a cultura do consumo e, por consequência, deturpando também a ideia de cidadania, porque a partir do momento em que você tem essa ideia do consumo, não só do consumo, mas principalmente do consumismo, incutido na sociedade, o desenvolvimento sustentável, infelizmente, é deixado de lado. Então, a nossa ideia é identificar a necessidade, então, do consumo consciente, para convergir, então, com também o objetivo principal da nossa Constituição Federal da República Brasileira, que prevê o solidarismo e a cidadania ali no seu preâmbulo. No Brasil, nós já temos, então, um aparato legal para, então, servir na nossa pesquisa, que é a Lei de 2021, que foi aprovada a muito custo, que é a Lei 14.181, que fez um aprimoramento no nosso Código de Defesa do Consumidor e incluiu a educação financeira e ambiental dos consumidores como princípio e direito a ser fomentado pela Política Nacional das Relações de Consumo, principalmente ali no artigo 4º, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor. A gente já tinha, antes desse aprimoramento da Lei 14.181, a previsão de educação do consumidor, mas não especificamente sobre a educação ambiental, que é tão importante, tendo em vista aí as mudanças climáticas que tem a ver com o nosso projeto principal. Então, o nosso objetivo principal, como a Rome, minha colega, já disse, é identificar essa correlação entre o consumo consciente e cidadania, e também que existam mais políticas públicas que se voltem para a geração desse consumo consciente.
Por outro lado, a gente vê que não existe consumo consciente se não existe a efetivação e o cumprimento do direito à informação do consumidor. Porque um consumidor que não está informado, ele não consegue tomar escolhas, ele não consegue ter escolhas mais conscientes, mais responsáveis. Para isso, em primeiro lugar, para que o dever dele enquanto cidadão e consumidor seja realizado, também é necessária ali a atuação do poder público e da iniciativa privada para que garanta essa informação ao consumidor. E não somente uma informação formal, mas uma informação que esteja devidamente acessível, clara e transparente, em nome aí do princípio da boa-fé, que também é um dos regentes do Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil. Essa é a nossa pesquisa, num breve resumo. Agradeço a atenção e a participação aqui no evento. Obrigada, Luiz. Muito obrigado a ambas. Eu pergunto, entretanto, se o Clayton, acho que não está, e também a primeira, Maria Teresa Torres, também não. Ok, então penso que falto sou eu, neste caso. Eu iria pedir também à Rayane se me permitia a partilha de slides. Tá liberado, professor. Ok, Veja fazendo o favor se deu certo. Uhum. Tá, penso que sim. Oi, não é este. Deixa-me ver. Só um minutinho. Desculpa. Vou compartilhar a tela toda e vai ser assim. Ok. Estão a ver? Queria alguém que confirmasse, por favor, se estão a ver a minha apresentação? Sim, Sim? professor. Ok. Estamos. Muito obrigado. Deixa-me só pôr também o cronómetro. Isto de ser moderador e apresentador às vezes é difícil. Bem, então, esta apresentação que eu vos trago aqui hoje, ela decorre de um tema de investigação que eu tenho vindo a desenvolver um pouco e no âmbito de um livro que está prestes a ser publicado pela Almedina, intitulado Direito e Políticas Públicas na União Europeia, com especial incidência nestes últimos 3 anos. Desafiaram-me, sabendo que eu gosto de explorar este tema dos direitos das pessoas LGBTI, que precisamente para explorar de que modo é que a União Europeia e na União Europeia tem havido esta defesa e promoção dos direitos das pessoas LGBT. Bem, só um pequeno enquadramento, acho que não é muito difícil saber, não é? E, sobretudo estando aqui numa audiência que se dedica e que tem interesse pelas questões dos direitos humanos, que a discriminação contra pessoas LGBT LGBTIQ é ainda um problema premente em muitos países do mundo, também na União Europeia, mesmo que em termos comparativos internacionais a União Europeia até tenha um bom desempenho, ou um desempenho melhor dizendo, não é propriamente bom, relativamente a este assunto. Esta discriminação deve-se a vários fatores, não é? Desde logo a tradição, a religião, a própria lei, a medicina e os meios de comunicação social, e pode revelar-se em duas grandes medidas, quer em termos sociais, quer em termos legais. Só muito rapidamente, só para vos dar aqui uma noção e focando-nos agora aqui no continente europeu, sobre o nível de aceitação social relativamente às pessoas LGBTIQ. Vemos aqui, por exemplo, existe este Global LGBT Acceptance Index, formulado pela Universidade UCLA, em que conseguimos ver aqui, desde logo, por exemplo, uma clara diferença entre países mais da Europa Ocidental versus países mais da Europa do Leste, ou se quisermos dizer de outra forma, do antigo bloco soviético. Não é? Mas mesmo assim, mesmo dentro da Europa Ocidental, vemos aqui países com um laranja mais claro, não sei se vocês conseguem ver nos vossos computadores também, em que temos aqui, por exemplo, os países da Escandinávia, mas depois também temos aqui alguns países da Europa Central e Portugal, inclusive, que o nível de aceitação social já não é tão elevado.
Mas aqui o que eu gostava de destacar não é tanto a discriminação social, mas aquilo que a Yoga World chama, num relatório que produz com bastante regularidade, a homofobia promovida pelo Estado, ou, na expressão que eles utilizam, state-sponsored homofobia, não é? E aqui e mais uma vez focando-nos aqui no continente europeu, nós vemos que, felizmente, ao contrário do que ainda acontece em alguns países do mundo, já não existe criminalização, não é? Vemos aqui esta mancha verde, já não existe criminalização de atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo, portanto já não existe e já há algum tempo em muitos países europeus, mas se nós formos depois para outras dimensões, nomeadamente proteção, por exemplo, constitucional, a proteção, o banir-se as terapias de conversão, também temos aqui muitos países com um vermelho. O mesmo se passa, por exemplo, aqui relativamente à criminalização dos crimes de ódio ou incitamento ao ódio e à violência, e, portanto, temos aqui também este problema. O domínio onde existe mais, e já vamos ver porquê, uma maior proteção é aqui no nível do emprego. O mesmo se passa também, uma mancha relativamente vermelha aqui, não é? E neste caso negativa, relativamente ao reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, até das próprias uniões civis, de adoção conjunta ou de coadoção, não é? A adoção do parceiro. Pronto, e portanto, face a este ponto de partida, de certo modo, o nosso pensamento foi em que medida a União Europeia, tal e qual como tem atuado relativamente a outros domínios, não é? Que tem promovido a inovação e o avanço legislativo e social dos seus Estados-membros em muitos domínios, como dizia, será que isso também aconteceu aqui nos domínios da defesa e promoção dos direitos das pessoas LGBT? E nós dividimos então esta análise em três momentos. O final da década de 90 e a primeira década do século XXI, a segunda década do século XXI, exatamente, e também, tendo em conta até o próprio foco do livro, os últimos 3 anos. Só muito brevemente referir, por exemplo, que, sem grande surpresa, o Tratado de Roma, não é? O tratado que cria a Comunidade Económica Europeia, que foi a precursora da União Europeia, não tinha qualquer referência às questões da identidade de género, por dois grandes motivos. Por um lado, a CEE, não sei se toda a gente tem essa noção histórica, mas estava muito mais focada só na economia e não tanto nas dimensões sociais e políticas, mas também, mesmo que o estivesse na altura, a própria homossexualidade, convém recordar que só deixou de ser considerada como doença na década de 70 pelas associações americanas de psicologia e de psiquiatria e pela própria Organização Mundial da Saúde em 1992. E, portanto, claramente, não é, nos anos 50, na altura que o Tratado de Roma foi assinado, seria natural que estas questões não estivessem a ser debatidas. E, portanto, foi só, também sem surpresa, foi só no Tratado de Amsterdão, em 1997, que foi o primeiro grande documento da União Europeia, agora sim já da União Europeia, a fazer uma referência às questões da orientação sexual e da identidade de género, sobretudo das questões da orientação sexual. Vemos aqui, por exemplo, no seu artigo 6A, que diz, por exemplo, sem prejuízo das demais disposições do presente tratado, pode a União Europeia, não é, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento, pode tomar medidas necessárias para combater a discriminação em razão de uma série de características, incluindo a orientação sexual. Este tema veio depois a ser, este tema desta discriminação veio depois a ser muito focado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, assinado em 2000 e que depois com o Tratado de Lisboa em 2007 se tornou vinculativo para todos os países, mesmo que às vezes pareça que isso não acontece, mas vemos aqui, por exemplo, no artigo 21 que fala sobre a não discriminação e que proíbe claramente a discriminação em razão, uma vez mais, de uma série destas características, incluindo a orientação sexual.
Aqui neste início de percurso nesta área, outros passos essenciais foram também a aprovação de um conjunto de diretivas que fazem com que os Estados-membros, não é, tenham que adaptar de alguma forma os seus sistemas jurídicos, desculpa, internos, não é? E, por exemplo, temos aqui uma diretiva logo em 2000 que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional. Foi esta diretiva, em grande medida, que levou àquela mancha verde que eu vos falava há pouco, relativamente à proteção no domínio do emprego. Houve depois, em 2003, uma diretiva que foi aprovada relativamente ao direito de reagrupamento familiar, sobretudo em questões de migração. Também a diretiva 2004, relativamente ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no território dos Estados-membros. Só para quem não esteja muito sintonizado aqui neste assunto, por exemplo, se dois homens ou duas mulheres se casarem em Portugal, não é? Que o casamento entre pessoas do mesmo sexo já é permitido desde 2010, depois, se eventualmente mudarem para um país também da União Europeia, e sendo eles, por exemplo, também os dois cidadãos da União Europeia, sendo portugueses, poderá a sua união não ser, o seu casamento não ser reconhecido nesse outro país. E, portanto, esta diretiva veio precisamente a estabelecer esta questão muito importante. Depois, também o próprio Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, não é, de 2007, o tal Tratado de Lisboa, fala também, uma vez mais, na importância da definição e execução de políticas e ações para combater a discriminação relativamente a um conjunto de matérias, também, mais uma vez, incluindo orientação sexual. Importante também destacar aqui, a própria Comissão Europeia desenvolveu entre 2001 e 2006 um plano de ação comunitária de luta contra a discriminação, que dispunha de 100 milhões de euros para promover a luta contra a discriminação. Também muito importante foi aqui a criação, em 2007, da Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais, também conhecida como FRA, não é? Fundamental Rights Agency, que fez logo no ano da sua criação uma reunião sobre a homofobia e produziu um relatório depois em 2010 também muito importante para que funcionou como muito importante em termos de agenda setting desta temática. Depois também o trabalho do Parlamento Europeu, com várias moções, várias recomendações, várias resoluções, e depois temos aqui também, embora de forma mais transversal, o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos, em 2007. Já na segunda década do século XXI, a Comissão Europeia produziu uma lista de ações para promover a igualdade das pessoas LGBTI para o período 2015-2019, em torno de 6 domínios. Destaco aqui também muito importante, por exemplo, a questão de uma ação externa também, ou seja, tentar, através da sua política de vizinhança e da sua política de relação com países terceiros, promover também o respeito pelos direitos das pessoas LGBTI noutros países, mas também, naturalmente, também dentro dos seus Estados-membros. Este relatório de implementação o relatório de implementação, desculpem, desta lista de ações demonstra que a Comissão Europeia fez uma série de atividades, diferentes Estados-membros desenvolveram também muitas atividades e aqui destaca-se pela positiva a Bélgica, Grécia, França, Malta, Países Baixos e Portugal, mas também muitos outros países já por esta altura não dedicavam muita importância a estes assuntos, nomeadamente, por exemplo, aqui neste relatório refere a Bulgária, a Estónia, o Chipre, a Letónia, a Polónia e a Roménia. Vemos aqui, por exemplo, com esta diferença de países, aquela diferença naquele primeiro mapa, não é, que nós víamos, ainda que fosse relativamente a aceitação social, mas que muitas vezes está relacionado com as questões também de legislação e políticas públicas mais progressivas. O próprio Conselho da União Europeia também fez várias iniciativas, por exemplo, a presidência rotativa da União Europeia
não é? Que cada semestre é de um país diferente da União Europeia. Em 2014, por exemplo, a presidência italiana organizou uma conferência de alto nível sobre estas questões da orientação sexual e identidade de género, e a presidência finlandesa fez o mesmo em 2019. Uma vez mais, a Agência da União Europeia continuou também a apostar neste assunto, nomeadamente a publicar uma série de estudos, até inclusivamente, por exemplo, a fazer relatórios anuais sobre direitos fundamentais, e depois a prestar particular atenção a dois grupos específicos. Por um lado, as pessoas trans e, por outro lado, as pessoas intersexo. O Parlamento Europeu também, muito importante, continua a ser muito importante, geralmente para quem não está tão por dentro destas matérias da União Europeia, o Parlamento Europeu é das três principais organizações europeias aquela que sente maior liberdade em colocar o dedo na ferida e ser menos diplomático. Bem, mesmo para terminar, nos últimos 3 anos temos tido não sei se estão por dentro, mas, por exemplo, tivemos 2 países que claramente regrediram nestas questões dos direitos das pessoas LGBTI. Por um lado, a Polónia, que algumas das regiões da Polónia declararam-se como LGBTI free zones, ou seja, zonas sem pessoas LGBTI, e sem a possibilidade de haver marchas, e por outro lado também a própria Hungria claramente a ir mesmo até com legislação, não é? Claramente a limitar os direitos das pessoas LGBTI, inclusivamente copiando a tal lei anti-propaganda gay da Rússia, em que proíbe totalmente que existam qualquer material dedicado às crianças que se debruce sobre a temática LGBT. A Comissão também produziu uma série de relatórios, produziu mais um plano de ação, nomeadamente para 2020-2025. A Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais também produziu uma série de estudos, e já nestes 3 anos e com muitas recomendações, que não tenho agora muito tempo para aprofundar, queria só mostrar-vos aqui, e o Parlamento Europeu mesmo, queria só mostrar-vos aqui que para quem não conhece, isto é o Rainbow Map que a ILGA Europe produz todos os anos, e com base numa série de indicadores, aqui sim já legislativos, dá pontuação aos diferentes países. E mais uma vez vemos também aqui uma mancha, não é, de países mais progressistas da Europa Ocidental, mas depois também aqui muitos países que, mesmo pertencendo à União Europeia, claramente são muito pouco recomendáveis em termos de proteção e direitos das pessoas LGBT. Para finalizar mesmo, de acordo com o briefing de um intergrupo do Parlamento Europeu dedicado a estas questões, recomendam uma série de questões para o futuro que faltam ainda trabalhar, desde logo uma diretiva antidiscriminação que seja horizontal, desde logo acesso a bens e serviços, por exemplo, reconhecimento de casais do mesmo sexo como um casal pleno em qualquer país da União Europeia, também uma enorme discrepância em termos de reconhecimento de uniões entre pessoas do mesmo sexo, não reconhecimento de pedidos de asilo por razão de orientação sexual, não reconhecimento da importância destas temáticas em programas escolares, a não proibição de terapias de conversão, também muitos problemas em termos de acesso a cuidados de saúde, sobretudo de pessoas trans e pessoas intersexo, não reconhecimento também em muitos países da autodeterminação de identidade de género, o facto de ainda haver também a se realizar as cirurgias de normalização a bebés intersexo, e depois também, muito importante e fundamental, o apoio às organizações da sociedade civil. Pronto, muito obrigado pela vossa atenção. Recordo-vos só, e convido-vos depois a ler, até porque vai ser uma obra em open access, o tal livro Direito e Políticas da União Europeia, que vai ser lançado em breve no âmbito da Almedina, e portanto poderão explorar este e outros temas, inclusivamente, por exemplo, também sei que há um sobre consumo sustentável, estou agora a lembrar-me, por exemplo, para as colegas Ana Carolina e Romy, também poderá ser, até em termos comparativos, poderão explorar. Pronto, volto aqui ao meu lugar de moderador, desculpem, e perguntar se alguém tem
algum acrescento, até porque temos aqui, deixem-me ver novamente as horas, não é? Acabámos por, à exceção de mim, a muito cumpridores dos tempos, e portanto, se alguém quiser aprofundar também, tomar esta oportunidade ou fazer perguntas uns aos outros, eu tenho aqui algumas perguntas, mas gostava também de abrir para algumas questões que tenho. Professor, Sim. eu tenho já um artigo já iniciado que trata exatamente dessas questões que eu acredito que é pertinente, que é exatamente o direito à autodeterminação, no que diz respeito à identidade de gênero, né? Uhum. Então, isso é uma discussão bastante pertinente aqui no Brasil, que eu até quero que você dê uma apreciada no artigo para ver se você dá alguma Com colaboração para a certeza. gente futuramente estar publicando, tá bom? Com certeza. Eu penso que, não, por acaso, mas pronto, se quiser apontar, o meu e-mail é luís.mota e depois @ipleiria.pt. Tenho todo o gosto. Professor, você pode escrever Sim, claro que no sim. chat? Sim. Pronto, eu agradeço. Pois, nem me estava a lembrar disso. Doutor, obrigado. Pronto. Eu, por acaso, eu fiz com uma mestranda que defendeu, já foi antes do Covid, acho que 2019, penso eu, que fez também, precisamente estudou a lei da autodeterminação da identidade de género, em que forma é que os partidos e as organizações da sociedade civil se uniram, não é? E, portanto, é um tema que me é muito caro. Tenho todo o gosto. E também, entretanto, já se foi embora, é uma pena, uma aluna que estava aqui a assistir, a Inês, que está a fazer agora até mais na área do casamento e da adoção, pessoas do mesmo sexo, mas já se foi embora. Inclusive, esse trabalho ele foi até aprovado no terceiro CONIEDO, que é o Congresso Internacional Online de Educação. Uhum. Eu vou Sim, mandar para você o resumo. Se dá uma olhada, sim, se for pertinente, a gente publica junto. claro que sim, claro que sim. Tenho todo o gosto, então. Obrigado, professor. Não sei se mais alguém tem aqui algum comentário, alguma questão uns para os outros. Eu tenho aqui uma curiosidade sempre que é praticamente quase transversal aqui às diversas apresentações, que é precisamente na vossa, apesar de alguns dos vossos artigos terem um cunho mais jurídico, não é? Mas daquilo que tenham conhecimento, quer nos vossos estudos, quer também no vosso conhecimento enquanto cidadãos e cidadãs, de quais são as principais, como dizer, desafios, ou até, se quisermos dizer, às vezes até forças de bloqueio, não é? Na efetiva implementação destes direitos, não é? Ou seja, se nós formos aos grandes tratados internacionais, já há muito tempo se fala da proibição da discriminação com base no género, com base nas questões raciais, até inclusivamente na própria questão dos direitos das pessoas reclusas, agora mais recentemente também da questão do direito ambiental, não é? E até porque eu não conheço, confesso, muito a realidade brasileira, gostava se me pudessem explicar em cada uma das vossas áreas quais são os principais desafios de implementação nestas áreas. Se calhar seguimos a ordem da apresentação. Temos aqui então a Muriel. Professor, eu particularmente sou uma pesquisadora das questões de igualdade racial, né? Uhum. Eu fiz esse link com as questões da ODS, porque a professora Raquel, ela trabalha muito com isso e nós conseguimos fazer a identificação desse problema da desigualdade para o avanço das ODS, o que foi sensacional. Eu considero que hoje no Brasil, e acredito que o Antônio vai concordar comigo, porque ele mencionou isso, hoje no Brasil,
o principal problema para que a gente tenha uma chamada democracia racial, uma igualdade racial e a implementação de políticas públicas ou qualquer outro benefício para a população negra, para avanço dela, seria a educação. Hoje, o nosso problema no Brasil é a educação. Enquanto a gente não pensar na educação como a base para qualquer outro avanço enquanto sociedade, no sentido, eu digo no sentido amplo mesmo, de qualquer desenvolvimento do ser humano. Enquanto a gente não pensar na educação como um ponto principal e que a gente tenha os olhos do Estado voltados para a educação, a gente não vai conseguir avançar, não vai conseguir implementar, ou então vai implementar algumas políticas e elas vão ter críticas. O Antônio, pelo que eu vi, ele é um pesquisador também dessa área, porque acabou casando bem com algumas coisas que eu falei. O Antônio deve até concordar comigo nesse sentido. Enquanto a educação e essas políticas públicas sofrerem essas críticas que ela sofre, porque muitas vezes, professor Luiz, a gente consegue algumas políticas, a gente consegue, por exemplo, através das cotas, as cotas Uhum, raciais, tá? As cotas raciais no Brasil foram um avanço gigantesco para o negro, para o avanço enquanto estudantes, enquanto pessoas negras dentro das faculdades, podendo falar, podendo se expressar perante a população, aos estudantes brancos, para que entendam o que está acontecendo. E ainda assim, com todo esse avanço, com todas as estatísticas dizendo que é positivo, com o mundo negro de juristas dizendo as cotas são positivas, ainda assim elas sofrem críticas, ainda assim se tem dúvida se elas são positivas ou não. Além de outras tentativas que a gente tem de melhorar as questões de desigualdade, uhum, eu vejo que tudo isso é reflexo dos problemas baseados na educação, como um todo, desde a primeira infância até a graduação. uhum. Existe, só por curiosidade, existe alguma matéria nos currículos até à universidade sobre as questões da cidadania e tudo mais, ou Nós temos um coisa muito dispersa? Não, nós temos um avanço muito positivo nesse sentido, que é a 10.639, uma lei que ela obriga que tenha assim, um ensino, né, das questões de matriz de raiz africana, o ensino do que aconteceu efetivamente com o negro, porque a gente diz aqui no Brasil que a nossa história ela é contada pelos brancos, e quando tu conta uma história por um viés que não é do seu dono, de quem realmente a viveu, tu conta de uma outra maneira, né? Tem um ditado que diz que enquanto a história da caça for contada pelo caçador, o caçador sempre vai ser o vitorioso. Mas quando o leão passar a contar a história do que aconteceu naquela caça, tu vai ver que não foi bem assim. Então, a gente tem, só que é o que eu lhe digo, mesmo a gente tendo a 10.639 que obriga o ensino da história, do que aconteceu no Brasil, da história africana, de tudo mais, obriga que tenha isso nas escolas, não se cumpre. Então, Uhum. não basta que tenham as políticas, não basta que tenha a legislação, a gente tem que ter toda uma educação, uma obrigatoriedade, todo um aparato por trás para que aquilo se concretize. Uhum. Então, é bem complicado, não basta que exista, ela tem que efetivamente ser cumprida. Sim, e aquele movimento de há uns anos atrás que falava da escola sem partido, é assim que se chamava, não é? Ou sem ideologia. Ah. Não entendi, professor. Há uns anos atrás eu lembro-me de algumas notícias, eu não sei se, eu acho que foi a seguir se foi nas eleições da última presidência, não da atual, se falava muito do movimento crescente da escola, não me lembro se era sem ideologia. Sem Sim, ideologia, sim. Não havia esse como é movimento, esse movimento menos progressista ou mais revanchista, sim, ainda continua muito forte aí no Brasil?
A gente teve alguns problemas relacionados, como o senhor bem citou, não com o governo atual, mas com o anterior, baseado nessas entraves que teve voltado para a educação nesse sentido, principalmente dificultando o avanço negro mesmo. Em vários pontos eu poderia trazer até alguns dados. Eu acho que no artigo até eu menciono porque no lapso de tempo que eu coloquei, que a professora até trouxe bem, nós casamos bem essas informações, é baseado no governo anterior. Então, sim, a gente teve essas dificuldades, tivemos essas bandeiras levantadas, Sim. e isso foi um retrocesso. E essas questões foram retrocessos e avanços, e então como tem essa questão que o senhor bem colocou e que eu acho que faz todo sentido dentro de um país que se diz, né, nós somos uma democracia. Então, a partir do momento que tem essa troca de governo e a gente acaba oscilando nesse vai e vem de avanços e retrocessos, eu acho que falta a gente ter uma segurança maior de que aqueles direitos vão ser efetivamente seguros, Uhum. concretizados, né? De que a gente não vai ter o risco de passar por aquilo de novo, que é o que a gente tanto tem medo. E, novamente, tudo isso a gente vai cair na questão da Da educação, porque educação. é a geração que está vindo, é a geração que vem agora que vai fazer essa mudança, porque realmente essa que a gente está agora já está um pouco comprometida, digamos assim. Sim, muito obrigado, Muriel. António, já está Sim, comigo? professor. Sim, sim. Só, só aí complementando a fala da colega, aqui no Brasil, professor, tudo se é conquistado com muita luta, né? A gente não consegue Sim. realmente nada fácil, tudo aqui passa por aquela luta que a gente tem na Câmara dos Deputados, inclusive vai para o Senado, apreciação. Enfim, um projeto que é encaminhado para lá nunca sai do jeito que entrou. Então, essa luta, ela é uma luta realmente pertinente, é uma luta constante, né? Direitos, eles são constantemente subtraídos, né? Nós tivemos aí um governo anterior que ele realmente subtraiu muitos direitos, não só da população negra, mas também da população LGBTQIA+, né? E, enfim, ainda nós sofremos ainda muitos preconceitos, né? Até mesmo por questões regionais, né? Por exemplo, se você for de um determinado estado, né? Se você for de um determinado país, ao chegar, né, em outro determinado país, você vem sofrendo aí esses preconceitos, que são preconceitos que devem ser, de fato, devem estar no passado, né? Então, Uhum. essa questão do homem livre que nós acabamos de falar, né, é uma questão que ainda é também pertinente, né? A nossa liberdade, ela fica constantemente sobre ameaças. Então, isso, de fato, são temas que merecem ter um destaque. Então, quando nós falamos, professor, desses direitos da personalidade, que são relacionados exatamente à identidade de gênero e à autodeterminação, dentro de uma perspectiva inclusiva, então, aí dentro disso surgem inúmeras controvérsias e discussões que são consideradas estereotipadas, né? Então, esses direitos, eles são previstos aqui no Brasil pelo artigo 1º, né, do inciso 3º da Constituição Federal, tem o Código Civil de 2015, no seu artigo 11 a 20. Então, assim, em uma perspectiva de direitos humanos internacionais, nós podemos citar aí vários instrumentos como é, o CEDA, como o DUT, como o CDPD, né, que são cartas que, de fato, asseguram esses direitos. Então, é importante também que dentro desses instrumentos são necessários compreender as garantias, né, e as previsões legais que são, de fato, tocadas tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Então, quando nós falamos dessas perspectivas, dessa temática, nós temos hoje uma sociedade que ela é plural, né? Uhum. Então, essa pluralidade, ela merece ser reconhecida e respeitada. Então, muitas pessoas que têm um viés tradicionalista,
eles confundem a ideia de você respeitar e a ideia de você apoiar. Então, são duas coisas Sim, totalmente diferentes, que eu não sei se o senhor também concorda comigo, se a colega também concorda. claro, Então, claro. o fato de você respeitar uma ideologia não quer dizer que você apoie, não quer dizer que você vá se tornar adepto dela. Isso não tem nada a ver. Então, infelizmente, em nossa sociedade ainda acontece esses preconceitos com essas pessoas que se autodeclaram, né? Então, é necessário que seja enfatizada a importância desse respeito, né, com a identidade de gênero de cada indivíduo. Então, negar, professor, para mim, esse direito, ele pode resultar e resulta, né, na marginalização, né, dessas pessoas. Então, para a gente só finalizar minha fala, para mim não me estender muito, eu acredito que para construir uma sociedade mais justa e equitativa, é necessário, em primeiro lugar, nós temos um desejo comum, certo? E isso tem que ser ensinado de berço, né? Claro. Hoje, infelizmente, as nossas crianças elas já crescem com um preconceito, preconceito esse que já vem enraizado em seus pais, que é perpassado, né? Então, isso vários autores eles citam, como Pierre Bourdieu, entre outros, né? Então, é necessário que realmente, no século em que nós vivemos, valorizar a dignidade de cada indivíduo, garantindo assim os seus direitos. Uhum. Muito obrigado, António, completamente de acordo. Ah, Carolina e Rumi, ainda estão conosco? Não, talvez já não. Pronto, não sei se têm também vocês alguma questão. Se calhar, não sei se a Mariel tem alguma questão para colocar ao António e vice-versa. Não, professor, Não? acho que Pronto. a sua pergunta foi sensacional e acho que era necessário também a gente fazer esse link aí, eu e o Antônio, para a gente concluir, porque Sim, sim. realmente a educação, a gente fala sobre tantos itens, vários pontos distintos, mas no fim, tudo é a educação. Então, Uhum. acho que a pergunta foi sensacional e Obrigado. sem mais questionamento. Pronto. Professor Luiz Mota, Sim, eu posso fazer um comentário? claro que sim, que sim. Bem, perante o trabalho do senhor Antônio e da senhorita Muriel, eu sou filha de professora. Na verdade, a minha família toda aqui no Brasil é de professora. Minha avó teve 5 filhos, 4 são professores, e minha tia é casada com professor. Então, não tem muito para fugir do professor. Minha mãe, aqui, como a senhora é de Portugal, né, e eu estudei um tempo em Portugal, aqui no Brasil a gente fala educação do ciclo 1 e 2. A educação do ciclo 1 são para os pequenos e a educação do ciclo 2 já é para os adolescentes. Como minha mãe dá aula para o ciclo 1 atualmente, ela é professora do ensino fundamental, o que eu venho vendo assim na educação é que os pais, eles terceirizam a educação dos filhos como respeitos, boas maneiras, tipo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, para escola. Fala assim, eles terceirizam essa educação para a escola e a escola ela não dá conta de abraçar tudo, de ensinar a criança a ler, a escrever, eu falo de crescer dentro da vida acadêmica e também ensinar as boas maneiras, porque a criança ela tem um certo tempo que fica ali dentro do ambiente escolar e depois ela tem que voltar para a sua casa para poder fazer as outras atividades ali familiares. Então, se eu, como filha de professora, no, quase completando 28 anos, eu comecei a ver isso quando minha mãe ainda era diretora, no interior de São Paulo, em Campinas, que as famílias, elas estão falhas estruturalmente. Na minha falha não é que falta um pai ou que falta uma mãe, a minha falha é no quesito, assim, de terceirizar a educação de bons princípios para a escola. E em 2011, 2012, o governo do estado de São Paulo fez, juntamente com a Secretaria do Estado de São Paulo, um projeto onde que os alunos do ensino fundamental e ensino médio, eles recebiam um kit de livros de autores renomados, como Guimarães Rosas, com Vidas Secas. Muitos daqueles adolescentes, ao invés de eles levarem os livros para casa para ler, eles rasgavam no meio da rua
e faziam chuva das capas de livro. Ao invés de eu ver livro sendo jogado fora, eu pegava os livros. Tinha muitos que falavam assim: você quer? Na época eu ainda estava estudando, eles me davam os livros e eu doava para bibliotecas de cidade pequena, aquelas bibliotecas Uhum. municipais. Falou assim, naquele ponto, hoje a gente está em 2023, há 10 anos atrás que eu estou falando, né, de 2010, 2011, 2012. Ali já estava sendo falho. Vejo melhoras? Infelizmente não, porque a gente está tendo uma geração extremamente falha dentro de casa, que está faltando bons princípios, chega na escola, a escola não consegue abordar tudo isso, e futuramente a gente vai pagar o preço por isso, né? Porque temos pais falhos, que ao invés de educarem, acham que a escola é obrigada a educar, e quando a escola não educa, eles ainda colocam a culpa no professor, no sistema de saúde, quer dizer, no sistema de educação, De que a educação. educação não é boa, que os professores não são bons, que onde já se viu ter professores desse jeito, e entre outras coisas. Era só isso que eu queria comentar. Uhum. Muito obrigado pelo comentário. Eu estava precisamente a lembrar-me até de uma questão contrária que aconteceu aqui em Portugal há pouco tempo. Nós temos uma disciplina, uma matéria chamada Educação para a Cidadania, e tivemos há uns, não sei precisar quanto tempo, mas talvez uns 4 anos atrás, um pai que quis proibir os filhos de frequentar essa matéria porque se abordava as questões da sexualidade e tudo mais, e a partir dali nasceu, felizmente pequenino, que ainda se mantém pequenino, mas um movimento da lógica de que, até um bocadinho contrário àquilo que a Rayane estava a dizer, que é estas matérias são da família, são da esfera da família, a escola não tem nada ahm, que as abordar. Mas de qualquer forma, também não se responsabilizando eles, não é? Os pais de fazer essa, essa educação precisamente para os direitos humanos, para as questões da cidadania às vezes também é um bocadinho quase desculpa, não é? Quando temos uma coisa, não temos, queremos a outra, quando temos a outra, dizemos que afinal deve ser em casa, não é? Portanto, ah, mas sim, concordo de toda a forma que a questão da educação e desde logo a questão até no jardim de infância, não sei como é que se chama no Brasil, se também tem esse nome, né, o pré-escolar, que mesmo até a própria lógica da educação para a empatia, não é? Do reconhecer o diferente, mas o respeito, não é? Como diziam há pouco, não é preciso apoiar, é só preciso respeitar, pelo menos. Pelo menos, se houver pelo menos o respeito, já não é, pela diferença já não é mau. Pronto, eu acho que também ficaríamos então por aqui. Foi um gosto ouvir as vossas comunicações e poder depois refletir convosco no final. E pronto, espero que tenham gostado aqui do painel e não sei se também tiveram a oportunidade de assistir a outros painéis ou não. Espero que tenham gostado também da conferência. Esta é uma temática que felizmente eu vejo a minha instituição cada vez mais a acarinhar, esta questão dos direitos humanos, e portanto encontrarmos com certeza noutras iniciativas online ou presencialmente. Bem, foi um gosto, e até uma próxima então.